Olá, queridos, a graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, que Deus abençoe você e sua família. Mais uma vez aí reunidos no nosso culto online, agradecendo a Deus por todos nós estarmos bem, né? Você aí onde estiver, espero que também você esteja bem com a sua família, ok? Convidar você e sua família, seus amigos a estarem nos visitando e cultuando a Deus conosco nos templos, assim que esse momento de dificuldade passar, porque a gente acredita que isso vai passar, e nós estaremos nos reunindo juntos ali na Igreja Água da Vida, na sede, né, do Monte Castelo, na congregação da 208, lá na congregação também com os amados irmãos em Barra do Piraí. Então convidar aí, deixar esse convite para você e para sua família e para os seus amigos, tá bom? Para assim que esse momento de dificuldade passar, a gente está nos reunindo. Qual é o caminho determinante da nossa existência? Nós temos duas possibilidades de caminho. Nós temos o caminho exterior, o caminho que acontece do lado de fora, que são os caminhos das circunstâncias, é o caminho circunstancial, que estão diante de nós todos os dias. E temos também o caminho interior, que é o caminho da consciência. E aqui no Salmo de número 84, vai dizer qual é o caminho que nós temos que dar mais credibilidade, mais importância, mais ouvidos. Diz assim, no Salmo 84, versículo 5, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ninguém escapa, ninguém foge da jornada de existir, né? A gente está existindo e a vida muitas vezes não é fácil e muitas vezes também a vida é injusta conosco. Acontece, como já disse um amigo nosso, acontece todo dia coisa muito ruim com gente muito boa e coisa muito boa com gente muito ruim. Então a vida ela é muito injusta na maioria das vezes ou muitas vezes, né? E as coisas que acontecem fora da gente, do caminho do lado de fora, no caminho exterior, muitas vezes elas determinam o nosso comportamento, determinam as nossas decisões, nós tomamos decisões pautadas ou alicerçadas nas circunstâncias da vida. E como nós estamos vivendo um momento circunstancial, nada melhor do que nós alicerçarmos a cada dia mais a nossa consciência no Evangelho de Jesus de Nazaré. As circunstâncias da vida, os caminhos do lado de fora, aquilo que acontece fora da gente, podem nos levar muitas vezes a tomarmos atitudes precipitadas, porque nós estamos dando voz, dando ouvidos às circunstâncias da vida. O caminho determinante não pode estar do lado de fora. Nós não devemos nos deixar levar ou sermos dirigidos pelas circunstâncias da vida, pelo que está acontecendo fora da gente. O Salmo diz exatamente sobre isso, fala, olha, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O que acontece com o ser humano assim? Ele vai indo de força em força, mesmo passando por um vale árido. As circunstâncias do vale árido não mudam, elas são reais. Deus muitas vezes não vai mudar as circunstâncias da nossa caminhada. Ele quer que nós tenhamos um coração no Evangelho, um coração onde a base é o Evangelho de Jesus de Nazaré, porque o vale árido, o vale de Baca, as circunstâncias de dificuldades, elas podem sempre estar aí diante de nós. Você acredita que nós estamos diante de um vírus que pode perdurar ainda por muito tempo, que Deus ainda pode não interferir nas circunstâncias da nossa existência? Então, mas como está o nosso coração? Como está a nossa base, a nossa consciência? A minha oração para mim e para você, querido, é que a nossa consciência esteja baseada no Evangelho, que o Evangelho de Jesus seja o pavimento da nossa existência e não as circunstâncias. Não tome decisões baseado nas circunstâncias, não tome decisões sendo impulsionado pelas circunstâncias, porque as circunstâncias podem não mudar, mas Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer nos dar um coração novo, um coração à semelhança do coração de Jesus de Nazaré, para que nós possamos vencer as circunstâncias ou pelo menos passar por ela, passar por esse vale árido que muitas vezes é a própria existência e fazer dele um manancial para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, igreja. Eu quero louvar e bendizer ao Senhor nosso Deus nessa noite, nesse momento, nosso momento de comunhão, nesse momento que nós estamos aí, cada um no seu lar, mas juntos em comunhão, com o nosso pensamento voltados a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor e a ouvir a sua palavra. Então eu quero te encorajar nesse momento, amado, você se alegrar, você abrir o teu coração, nós abrimos o nosso coração, dizer que é bom estarmos juntos nessa noite, sentindo aí a falta, né, o quanto nós podemos ver, se tem uma coisa que nós podemos perceber nesses dias difíceis, tem sido a falta que nós temos de estarmos juntos, de podermos nos abraçar, de podermos dar um beijo uns nos outros, e nós podemos perceber o quanto isso é importante, amados. Às vezes nós vamos vivendo, vamos atropelando as coisas, estamos na igreja e não nos apercebemos das coisas mais importantes, que é a comunhão, que é estarmos juntos. Então, querido, nessa noite eu quero que você abra o teu coração, que nós venhamos abrir o nosso coração para darmos ao Senhor o nosso melhor. Eu quero dizer a você que eu te amo, que Cristo te ama, nós não estamos sozinhos, mesmo em casa, mesmo distante uns dos outros, mas nesse momento nós vamos nos recordar, revermos uns aos outros, lembrarmos o privilégio que nós temos, amado, de estarmos juntos como igreja do Senhor, adorando, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Então quero te encorajar, vamos alegrar o nosso coração, e no momento que essa dificuldade passar, que isso vai passar, isso já está passando, em nome de Jesus, nós vamos poder estar novamente ali juntos, nos alegrando, no nosso momento de comunhão, abraçando uns aos outros e nos alegrando no nosso momento de comunhão. Deus te abençoe, esteja aí ligado, vamos juntos adorar o Senhor, vamos juntos louvar ao Senhor e vamos juntos ouvir a sua santa palavra. Que Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado, tenhamos aí essa noite, esse momento de comunhão aí, a lembrança, deixamos o Espírito Santo nos envolver, deixamos o Espírito Santo nos abençoar e que nós possamos lembrar dos momentos alegres que nós temos quando estamos na igreja e quando voltarmos, nós possamos voltar com toda alegria, valorizando a comunhão, valorizando uns aos outros e vendo o quanto importante é a igreja do Senhor, o quanto importante, amado, você é na minha vida e eu sou na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar e vamos nos alegrar porque o Senhor é bom. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Olá, amados. Boa noite. A graça e a paz de Jesus Cristo. Que bênção, que maravilha estar hoje aqui com os irmãos para louvar a Ele, engrandecer a Ele, bendizer o Teu santo nome, no culto de domingo. Que nós possamos hoje, de todo o nosso coração, bendizer e adorar, porque Ele merece. Eu quero me dirigir a você hoje que assiste conosco pela primeira vez, você que participa conosco deste culto online, ou seja pelo Facebook, ou seja pelo YouTube, que você seja muito bem-vindo, que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe muito o seu lar, abençoe a sua casa, que Ele te encha de paz, de alegria, encha todo o teu coração de fé e que você possa sentir a presença gloriosa de Jesus hoje na sua casa, dentro do seu lar. Amém? Eu quero deixar um texto para você que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, que diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o nosso pastor, e Ele se entregou por mim, se entregou por você naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui, hoje nós estivéssemos louvando, engrandecendo o Teu santo nome, adorando a beleza da Tua santidade, e com direito à vida eterna. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço da Igreja Água da Vida, lá no Monte Castelo. Amém. Quanta coisa
chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Querido, graça e paz do Senhor seja derramada em nossos corações. Esse é o nosso momento de oferta, é o nosso momento de meditar sobre a nossa fidelidade à casa do Senhor. E para este momento eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias, que você meditasse comigo no texto de Malaquias 3, no versículo 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. É interessante como em todo o livro do profeta Malaquias, Deus informa o povo sobre algumas coisas que estavam acontecendo de errado. E o povo, com uma capacidade imensa, interessante de justificar, de ponderar, de argumentar, o povo vai argumentando, vai estabelecendo esse tipo de ponderação, de justificativa a respeito das coisas que Deus falava. E quando Deus estabelece a questão do dízimo da oferta, o povo mais uma vez trata dessa maneira. E depois que Deus diz que vós me roubais, Deus afirma isso, vós me roubais. É interessante observar nesse meio tempo que roubais, ele está no presente. Eu roubo, tu roubas, ele rouba, nós roubamos, vós roubais.
é algo que acontece no presente, é algo que é rotineiro, é algo que é mensal. E Deus fala, vós roubais, Deus afirma. E o povo, naquela capacidade imensa de ponderar, de justificar, de argumentar, de querer estabelecer uma desculpa, fala, nós, em que te roubamos? Interessante, querido, como nós temos essa capacidade de às vezes argumentar com o Senhor. Eu gostaria que nessa hora você olhasse para a tua vida, olhasse para o teu coração e perguntasse, será que eu não sou como o povo lá no Antigo Testamento? Que o Espírito Santo de Deus hoje vem, me incomoda, fala ao meu coração. Eu falo assim, não, eu tenho minhas justificativas, eu tenho minhas contas, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A igreja nem está aberta, para que a igreja precisa de dízimo e de oferta? Não é assim, querido. Muitos campos missionários, muitos pastores precisam dessa nossa fidelidade, precisam deste nosso compromisso sendo mantido fielmente diante da presença do Senhor. Que nós possamos ter isso com toda tranquilidade em nosso coração, ter isso com toda tranquilidade na nossa vida, que ofertar, que ser dizimista é um privilégio. Querido, quantas pessoas hoje queriam poder tirar o dízimo, olhar, falar assim, poxa, eu queria receber um pagamento para poder tirar o dízimo. Quantos estão desempregados, nem isso conseguem fazer. Se você tem seu emprego, se você tem seu trabalho, se você tem o seu sustento, peça a Deus para falar ao teu coração, peça que o Espírito Santo fale ao teu coração, e de uma forma bem calma, bem tranquila, como só Ele sabe fazer. Seja a paz do Senhor, o árbitro em vosso coração. De uma forma em paz, Ele estabelecerá essa verdade na tua vida. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer nessa noite, Deus, por este momento de culto. Ó Pai querido, por todos aqueles, ó Deus, que têm entendido, Deus, o compromisso, o privilégio de ofertar, de ser dizimista na tua obra, Pai. Que no nome do Senhor Jesus, Pai querido, Senhor, continue abençoando o teu povo. Que o Senhor continue, Senhor, derramando bênção sobre medida sobre todo o teu povo, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai querido, do menor ao maior, Senhor, do empresário, aquele, ó Deus, que tem o seu emprego formal, ó Pai querido, aquele que está desempregado, abençoa, Deus, para que nada falte. E abençoa, Pai querido, também que em nosso coração nós tenhamos toda a tranquilidade do mundo, ó Deus querido, para entregar nossos dízimos, nossas ofertas, sabendo, Pai querido, que é para a tua obra, que é para a tua glória. Muito obrigado por tudo, Pai querido. Continua nos abençoando neste culto. Nós te adoramos e bendizemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Fique em paz. Bom culto para nós.
paz do Senhor, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Estamos agora no nosso momento missionário do nosso culto. E eu quero compartilhar contigo um texto que se encontra no livro de Salmos. Salmo 2, versículo 8, diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Apenas a parte A. E é interessante nós olharmos esse texto sobre a ótica de Deus, a partir do olhar do Senhor para nós. E a Bíblia diz: pede-me e eu te darei. Será que nós temos pedido isso a Deus? Será que nós temos pedido ao Senhor para fazermos missões? Será que de fato no nosso coração há um chamado missionário? A Bíblia diz: pede-me e eu te darei. Às vezes nós pedimos a Deus tantas oportunidades para fazer tanta coisa. No nosso coração, às vezes, a gente pensa que fazer missões é ir para um outro continente, um outro país, uma outra cidade, quando existem coisas tão simples que podem ser feitas aqui onde nós estamos. Compartilhar uma palavra, mandar para alguém, através das redes sociais, uma oração, um versículo, uma arte. Isso tudo é fazer missões. Isso tudo é, de fato, trabalhar na obra missionária. Nós fomos ensinados a fazer missões através de 3 ações: orando, contribuindo, indo. Mas nós podemos fazer mais do que orar, do que contribuir e do que ir. Nós podemos, de fato, sermos missionários onde nós estamos inseridos. Nossa igreja, ela de fato é uma igreja missionária. Temos parcerias em várias frentes missionárias. E nós temos feito a nossa parte contribuindo e ajudando. Mas podemos fazer mais. Depende de cada um de nós. Durante essa semana, que tal você mandar para alguém que você conhece uma oração, um versículo, uma arte? Que tal ler um trecho das Escrituras para alguém? Que tal você mesmo fazer isso como um trabalho missionário? E com certeza Deus vai nos abençoar. Neste momento eu quero orar, no nosso culto, orar pelos nossos missionários, orar por cada um de nós para que Deus desperte em nós esse trabalho, esse envolvimento, esse desejo de fazer missões. Pede-me e eu te darei. É o que diz a Bíblia Sagrada. Vamos orar neste momento? Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que Tu estejas enviando a cada um dos Teus filhos neste momento, Pai, estratégias para que possamos fazer a obra missionária. Para que possamos, ó Deus, de fato nos envolver, ó Deus, com a missão do Senhor, que é levar a Tua palavra até as pessoas que necessitam. Há pessoas, ó Deus, próximas de nós, vizinhos, seja da direita, da esquerda, de frente, que precisam de uma palavra amiga, de um conselho, de uma orientação. E o Senhor colocou no nosso coração verdadeiramente a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra que salva. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua obra, a levar com responsabilidade, ó Deus, esse trabalho, essa missão. Que nossa igreja, ó Deus, continue também investindo, trabalhando, envolvendo, trazendo mais pessoas e fazendo parcerias com mais pessoas ainda, Pai, para que a Tua obra avance, prospere. Não somente aqui em Volta Redonda, não somente em Barra do Piraí, mas em todo lugar onde o Teu povo possa se encontrar, que possamos levar a Tua palavra, aconselhar, orientar e ajudar o povo a Te conhecer melhor. Esta é a oração que eu faço neste momento, com gratidão no meu coração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que você possa, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, abrir o seu coração e pedir ao Senhor uma estratégia, e você possa ser usado com seus dons e talentos
para que a palavra do Senhor seja levada às pessoas que estão precisando. Deus nos abençoe. Há um povo que precisa ser mudado, há um povo que precisa ser tocado. É o Brasil, meu Brasil. São muitas as nações que ainda não ouviram nome. É grande a multidão que ainda não conhece o homem da cruz. Eu quero ir levar tua palavra nas esquinas. Eu quero anunciar teu evangelho às vidas, Senhor. Eu quero resgatar da boca de leões. Eu quero ministrar feridos corações. Eu quero usar minha voz para anunciar o nome e ver essa nação dizer que só Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu irei aonde for preciso semear tua paz, e a distância não será barreira pra mim. E mesmo se houver só uma ovelha, eu vou falar de ti. Eu irei sem me importar o que possa me acontecer. Eu quero simplesmente tua vontade fazer. Eu quero ir levar tua palavra nas esquinas. Eu quero anunciar teu evangelho às vidas, Senhor. Eu quero resgatar da boca de leões. Eu quero ministrar feridos corações. Eu quero usar minha voz para anunciar o nome e ver essa nação dizer que só Jesus é o Senhor. Ovelha, eu vou falar de ti. Eu irei sem me importar o que possa me acontecer. Eu quero simplesmente tua vontade fazer, para que o mundo possa ouvir a tua voz, para que o mundo possa ouvir falar de ti, Senhor. Você pode ouvir a voz que está clamando por socorro. Será que você pode ouvir a multidão chamando por você? E o que você tem feito
enquanto muitos vão marchando ao abismo. Será que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Já é tempo de tomar uma atitude, não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Boa noite, amados, graça e paz. Momento precioso, um momento muito importante do culto, momento de oração. A Bíblia diz em Mateus 21, 22, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então Deus nos dá duas estratégias muito interessantes. Primeiro, pedir em oração. É o que nós iremos fazer agora, pedir em oração. A segunda etapa da estratégia é crendo. Ele diz, pede, crendo e recebereis. Nós vamos fazer agora a oração. Você que está aí ao alcance da minha voz, você vai estar orando junto também. Mas a Bíblia nos diz, orando, crendo, para receber. Então, 3 ingredientes, não se esqueça. Orando, crendo, para receber. Amém, queridos? Fecha os teus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz que nós devemos orar em todo tempo. E diz também que se nós orarmos crendo, iremos receber. Então, Senhor, nós queremos não somente levar os nossos pedidos diante de Ti, as nossas aflições, os momentos de amargura, as dificuldades, as enfermidades, mas nós queremos levar diante de Ti em oração, crendo, para que possamos receber. E oramos assim, Senhor, oramos assim crendo, pelos nossos governadores, pelo presidente da nossa República do Brasil, pelos prefeitos das nossas cidades, pelos vereadores, por toda a autoridade que cuida do nosso país, que cuida das nossas cidades. Seja ele, Senhor, polícia militar, civil, federal. Oramos até mesmo pelos médicos, Pai, pelos hospitais, pelos enfermeiros, que estão, Senhor, agora diante de uma missão muito difícil, que é essa epidemia, Senhor. Nós oramos por todos eles agora, Pai. E queremos orar, Senhor, pela nossa igreja também, Água da Vida. Te pedir, Senhor, que a Tua bênção se estabeleça, Senhor, na nossa igreja. Que todos aqueles que passam por dificuldade, enfermidade, sejam alcançados, Senhor, pelo Teu poder. Pela unção de cura que estava sobre Jesus. Que venha, Senhor, sobre a nossa igreja. Oramos por aqueles, ó Pai, pelos idosos, pelos enfermos, pelos aqueles que estão desempregados. E te pedimos, Senhor, em oração, pela cidade de Volta Redonda, amém, pelos prefeitos, pelas autoridades. Oramos também, Senhor, pela cidade de Resende, pelo seu prefeito, por todos aqueles que governam, ajudam a governar a nossa cidade. Te pedimos, Senhor, que a paz se estabeleça sobre as nossas cidades. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um grande abraço. Seremos abalados.
igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui novamente para agradecer pela vida. E Deus tem uma palavra maravilhosa para cada um de vocês. A paz do Senhor, igreja, com alegria que mais uma vez estamos aqui para parabenizar nossos irmãos que fazem aniversário nessa semana. E eu convido a todos a compartilhar uma palavra em 1 Coríntios 13, 4 a 7, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu lembrei dessa passagem porque verdadeiramente é um sentimento que tem que estar aflorado nas nossas vidas. Primeiro, o amor a Deus, né? E depois o amor ao próximo. O amor é o primeiro mandamento. Ele é de muita importância para as nossas vidas. E quando nós completamos mais um ano de vida, é momento da gente refletir o que temos vivido, né? E um dos itens mais importantes é viver o amor, né? E eu convido a cada aniversariante pensar um pouquinho e ver como tem sido sua vida. O amor é a força mais poderosa do mundo. É o elo que liga pessoas umas com as outras e principalmente com Deus. O verdadeiro amor não depende de quem recebe, né? É uma bênção esse sentimento verdadeiro nas nossas vidas. E não existe amor igual o amor de Deus. E que vocês possam, em primeiro lugar, ter esse bom relacionamento com Deus e amar a Ele sobre todas as coisas e ter vivo dentro dos seus corações o amor de Deus. Verdade. Que Deus possa estar abençoando a cada um e o coração cheio de gratidão pelo Senhor habitar em vocês. Em nome de Jesus. É o que eu deixo para os irmãos. Vamos orar, amados. Querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, palavra de amor para cada um dos aniversariantes, Pai. Esteja, Senhor, sobre a vida de cada um nesse momento, Senhor, dando refrigério, Senhor, acalando, Senhor, para cada um, Senhor, e que eles saibam que o verdadeiro amor é o amor Teu, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, que eles realmente vivam, Senhor, esse amor de Deus que nós sempre estamos querendo, queremos buscar, Senhor. Esteja conosco, Senhor, nos livra-se de todo mal, principalmente eles, seu Pai, onde eles estiverem nesse momento, Senhor, que curtam realmente, Senhor, esse dom de vida que Deus tem dado mais uma vez para cada um deles, Senhor, e que vivam, Senhor, o verdadeiro amor, esse verdadeiro amor que é o amor de Deus, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em Teu santo nome, amém, e amém. Em breve estaremos juntos. Sintam-se abraçados. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno,
teu precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. A paz do Senhor, meus amados, mais uma semana vencida com a graça de Deus, mais uma semana que nós estamos cultuando a Deus, cada um em sua casa, e eu quero deixar para a reflexão dos irmãos hoje um versículo que está em Marcos, no capítulo 9, versículo 36 e 37, que diz assim: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Nesse contexto aqui, Jesus, eles estavam voltando de uma viagem, Jesus e os apóstolos, e no meio do caminho eles discutiam qual deles era o mais importante, qual deles era o maior. E Jesus pegou uma criança, Jesus foi até uma criança, ele pegou uma criança, colocou no colo, ou seja, era uma criança pequena, colocou no colo, e aí disse para eles esse versículo que nós acabamos de ler aqui. Amados, Jesus ama as crianças. Jesus ama as crianças. E nesse contexto em que nós estamos vivendo hoje, né, de estar dentro de casa, de muitos aqui estarem convivendo mais com os seus filhos, com as crianças dentro de casa, eu percebo assim nas redes sociais que alguns pais até reclamam porque está muito tempo com a criança, porque a criança não dá sossego, porque a criança isso, porque a criança aquilo. E eu penso que a gente poderia aproveitar essa oportunidade, quem tem criança em casa, de admirar, sabe? De olhar o exemplo deles, principalmente quem tem criança pequena. A criança, ela não está preocupada se alguém é maior ou se alguém é menor, né? Eu acho muito engraçado, muito interessante, como criança reconhece a criança. Então, criança quer brincar, criança quer brincar. Ah, brigou, daí a 2 minutos, já esqueceu, continua brincando. Quem tem várias crianças, irmãos em casa, sabe que é assim, briga numa hora, na outra hora já está brincando. E nós, pais, mães responsáveis, poderíamos olhar para esses exemplos deles e trazer isso para a nossa vida. É isso que Jesus quer de nós, que nós sejamos parecido com a criança, que nós tenhamos um coração, um comportamento parecido com o da criança. Então era essa a mensagem que eu queria deixar hoje para os irmãos. Observem e imitem. Deus vai se agradar disso. Amém? Vamos orar pelos nossos pequenos. Eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade. Eu estou morrendo de saudade das crianças. Crianças, se alguém está vendo a Tia Jo está morrendo de saudade de vocês, tá? É verdadeiro, é real. Eu amo vocês, tá bom? Vamos orar. Deus, nós te adoramos, ó Pai. Bendizemos o teu nome. Somos gratos porque temos visto o seu cuidado com as nossas crianças, ó Pai. Graças a Deus não tem chegado nenhuma notícia ruim. O Senhor tem cuidado de maneira sobrenatural, já que não podemos sair de casa e estar perto deles. O Senhor tem provado a tua fidelidade para conosco e para com eles. O Senhor tem provado a tua bondade, cuidando deles. Pai, nesta noite eu quero te pedir que o Senhor continue a fazer isso, implorar, clamar mesmo,
para que o Senhor haja nas necessidades deles, ó Pai. Para que o Senhor continue fazendo a tua boa obra, que nenhum deles se perca nesse tempo, Pai, que eles também sintam essa saudade da igreja, essa saudade de nós, que tudo isso passe logo, Deus, que a cura para essa enfermidade seja descoberta o quanto antes, para que a gente possa abraçá-los, beijá-los e principalmente ensinar a tua palavra, Senhor. Nós queremos dar graças a Deus, a Ti, por tudo mesmo, pelo alimento que o Senhor tem colocado na mesa deles, pelo teto, pelo cuidado na rua. E te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém.
graça e a paz do Senhor Jesus a toda a família Água da Vida espalhada pelo Brasil afora. Quero também mandar um forte abraço a todos os nossos visitantes que cultuam conosco pelo canal da Igreja Água da Vida. Que todos vocês se sintam abençoados pelos louvores, pelas orações e pela palavra que vamos compartilhar nesse momento. Quero que vocês tenham esperança, porque tudo isso logo vai passar e poderemos voltar à nossa vida normal, poderemos cultuar ao Senhor pessoalmente, olhar a cada um nos olhos, nos abraçar e continuar honrando ao Senhor com as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a cada vida e a cada família que se junta nessa hora para adorar ao Deus vivo. Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor. Hoje eu quero refletir sobre o que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23. Segundo Reis, capítulo 6, de 8 a 23. Está escrito: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Eu queria refletir com vocês sobre o seguinte tema: precisamos ver além do que os olhos podem enxergar. Irmãos, assim como
dizer é diferente de apenas falar e ouvir é diferente de apenas escutar, ver também é muito mais do que enxergar. E nesse texto aqui nós podemos ver 3 tipos de pessoas. Nós vemos pessoas que não enxergam e nem veem. Nós vemos pessoa que enxerga, mas não vê. E temos pessoa que não enxerga, mas vê. Principalmente nesses momentos de crise que nós estamos passando, né, de muita incerteza, nós precisamos enxergar as coisas com olhos espirituais. Precisamos enxergar além do que os nossos olhos físicos podem nos mostrar. Aquelas pessoas que são mais ou menos da minha idade conhecem um desenho chamado Thundercats. Vocês se lembram que o líder do grupo, o Lion, ele tinha uma espada, né, chamada Espada Justiceira. E ele, às vezes, se utilizava da espada e dizia: espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. E com isso ele ficava forte, né, e recebia poder para enfrentar os vilões, né? Quantos de nós assistimos e nos divertimos com os Thundercats? É mais ou menos isso que Deus quer que aconteça conosco. Nós precisamos ter uma visão além do alcance dos nossos olhos. Precisamos ter uma visão espiritual. Precisamos perceber o que está acontecendo ao redor disso tudo que os nossos olhos captam para nós. Em primeiro lugar, nós vemos aqui pessoas que não enxergam e não veem. São esses Círios que foram capturados. O rei Ciro mandou uma tropa para prender Eliseu, porque ele soube que Eliseu dedurava ao rei de Israel as estratégias da Síria. E quando esses homens chegaram, nós vemos aí nos versos 18 e 19, Eliseu orou a Deus para que aqueles homens ficassem cegos, para que o Senhor os ferisse de cegueira. E o Senhor ouviu a oração de Eliseu. Nós vemos isso acontecer também em outro episódio, lá em Sodoma, em Gênesis 19:11, quando aqueles homens de Sodoma queriam fazer maldade com Ló. Deus também feriu aqueles homens de cegueira e eles procuraram a noite inteira e não conseguiram encontrar a porta da casa de Ló. Eu confesso que muitas vezes eu peço isso a Deus em oração. Eu peço para Deus ferir de cegueira aquelas pessoas que quiserem fazer o mal a mim, a minha família, aos meus queridos, no sentido de que eles não consigam achar minha casa, não consigam me reconhecer se passarem por mim, e assim Deus me dê o livramento. Mas aqui nós estamos falando de uma cegueira física. Aqueles homens, por ação de Deus, perderam a capacidade física de enxergar. Então, os olhos deixaram de capturar as imagens e eles então não viam nada mesmo, né? Esse tipo de cegueira, ela é uma cegueira que tem até solução. Hoje, então, tem muito recurso, né, para cegueira física. Tem colírio, tem óculos, tem remédio, tem cirurgias, tem muita cura para a cegueira física. E é interessante que na Bíblia, né, os cegos eles eram objeto da atenção especial de Jesus, né? Quando João Batista manda aqueles discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias ou se deveriam esperar ainda um outro, uma das coisas que Jesus mandou responder para ele, isso está escrito lá em Mateus capítulo 11, versículo 5, Jesus diz: olha, os cegos veem, né? Preciso dizer mais alguma coisa? Então, assim, os cegos veem é uma das marcas do ministério de Jesus. E os evangelhos relatam Jesus curando 6 cegos. Jesus curou 2 cegos em Jericó, isso está em Mateus 20, de 29 a 34. Jesus curou um cego em Betsaida, está em Marcos 8, 22 a 26. Jesus curou 2 cegos na Galileia, está lá em Mateus 9, 27 a 31. E Jesus curou um cego
de nascença em Jerusalém. Está em João capítulo 9, versículo de 1 a 41. E aqui mesmo nesse texto nós vemos que esses homens a quem Deus feriu de cegueira foram curados também. Da mesma forma que Eliseu pediu que o Senhor os tornasse cegos para que eles fossem conduzidos à capital de Israel, Samaria, depois Eliseu orou e eles foram curados da sua cegueira e puderam então perceber a enrascada em que tinham se metido, né? O rei de Israel queria até fazer o mal a esses homens, né? E perguntou a Eliseu, devo feri-los, né? E Eliseu, não. Se você for à guerra e capturar prisioneiros, se você quiser ferir, você fere. Esses aqui, não. Eu não os trouxe aqui para você fazer maldade com eles. Aliás, não é nenhum modo de agir de Deus, né? Pelo contrário, Eliseu falou, dá comida, dá água e manda eles de volta para que lá na Síria, né, lá no meio dos inimigos, eles fiquem sabendo o que o Deus de Israel faz por aqui. Então, o primeiro tipo de cegueira que nós encontramos aqui no texto é a cegueira física. E esse não é o pior tipo de cegueira que nós podemos enfrentar. O segundo tipo de pessoa que nós vemos aqui nesse texto é a pessoa que enxerga, mas não vê. Está aí nos versículos 15 a 17. É o caso do moço de Eliseu. Ele enxergava, não havia nada de errado com os olhos dele, mas ele não conseguia ver o que estava acontecendo no mundo espiritual ao seu redor, né? No capítulo anterior, nós vemos um episódio com esse moço. Provavelmente esse moço aqui é o mesmo Geazi do capítulo anterior, aí, 2 Reis, capítulo 5, quando o mesmo rei da Síria manda um comandante do seu exército para que Eliseu ore por ele, que era leproso. E aquele homem chamado Naamã vai a Eliseu. Eliseu então manda que ele se banhe no Rio Jordão 7 vezes. Ele se banhou, ficou curado da lepra. E ele havia levado muitos presentes e ele queria então recompensar Eliseu por aquela oração, por aquele milagre. E Eliseu, obviamente, não aceitou, né? Nos evangelhos, Jesus vai dizer, de graça recebeste, de graça dai. Não se cobra por oração, não se cobra por bênçãos espirituais. Nem tem preço, né? Nem seria possível colocar preço numa coisa dessa. Só que quando o rei então vai embora, o Geazi vai correndo atrás, sem Eliseu saber, e diz, olha, o meu senhor resolveu aceitar o presente. E ele então pega alguns presentes para ele. E por conta disso, a lepra que estava em Naamã passa para ele e para a sua descendência. Então, o Geazi é um dos símbolos na Bíblia de um crente carnal, né? De um crente apegado às coisas materiais, que não tem visão espiritual. Quando ele acorda de manhã e vê aquela tropa síria que veio prender Eliseu, ele deve ter colocado a mão na cabeça e falado, meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? Como nós dizemos hoje, nós estamos lascados. O que será que vai acontecer conosco? E Eliseu diz, olha, fica tranquilo, porque tem mais gente para nos ajudar do que gente do outro lado para nos perseguir. E ele ora então a Deus para que Deus abra os olhos daquele moço para que ele veja. Então, Eliseu orou e os olhos se abriram, né? Meio que caíram umas escamas dos olhos, e Geazi pôde ver que por trás daquele exército sírio havia o exército de Deus. Havia ali cavalos e carros de fogo. Havia um exército de Deus por trás daquele exército inimigo. Mas aquele moço não conseguia ver isso com os seus olhos carnais. E é triste quando nós vemos, né, pessoas que pertencem ao povo de Deus, convivem com homens de Deus, mas não têm visão espiritual, só conseguem enxergar aquilo que é físico, aquilo que é humano.
só consegue enxergar o problema, só consegue enxergar o tamanho do inimigo. Gente que toda hora está dizendo, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Não vai dar certo, nós vamos morrer, nós vamos falir, vai fechar. Não consegue, com olhos espirituais, olhar ao redor de tudo isso que está acontecendo e perceber que tem mais gente do nosso lado do que contra nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas isso nós só conseguimos ver com olhos espirituais. Às vezes, olhando com nossos olhos humanos, a gente vê o problema mesmo. A gente vê o número de mortos, o número de desemprego, o saldo na conta bancária. Então nós precisamos pedir a Deus que abra nossos olhos para podermos ver com olhos espirituais e saber que por trás disso tudo Deus está agindo. Há um exército de Deus agindo em nosso favor por trás disso tudo que nós estamos passando. A Bíblia diz, por exemplo, que o inimigo cega o entendimento das pessoas. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cega o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Então a pessoa fica cega espiritualmente, ela não consegue perceber a ação de Deus no meio das coisas complicadas dessa vida. E nós precisamos orar para que as pessoas sejam libertas das mãos do inimigo e saia dessa cegueira espiritual e possam enxergar a ação de Deus. João também vai dizer que o ódio cega as pessoas. Lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 11, diz que quem odeia a seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Sentimentos ruins do coração também nos cega espiritualmente, de maneira que a gente não consegue ver a coisa como ela é. A gente fica possuído pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento e perde a visão espiritual. Mas também nós vemos nesse texto pessoa que não enxerga, mas vê. Isso aí nós podemos ver do versículo 8 ao versículo 12, e é o caso de Eliseu. Eliseu tem a visão espiritual. Ele não precisava ir lá na Síria ver a ação do rei para saber o que estava acontecendo. Ele via com os olhos espirituais. O rei da Síria achava até que havia um espião no meio do exército dele, ou no meio dos funcionários dele. Ele chama o pessoal, mas espera aí, que eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Tudo que eu vou fazer, o rei de Israel fica sabendo e escapa. E disseram para ele, não, é um profeta que tem em Israel, e Deus revela para ele tudo que o Senhor fala aí no seu quarto de dormir, que ninguém mais escuta, mas o homem de Deus, com a sua visão espiritual, ele fica sabendo e então denuncia a sua estratégia para o rei de Israel. E isso é a coisa melhor do mundo, né? Quando nós temos visão espiritual. Esse Eliseu também ele tinha visão espiritual para ver o exército de Deus que estava cercando o exército do inimigo. Está aí no verso 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então o exército inimigo está diante de nós, mas por cima do exército inimigo está o exército de Deus, de maneira que nós estamos absolutamente protegidos. A Bíblia diz, por exemplo, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Mas no Salmo 34 está escrito que o anjo do Senhor se acampa em redor daquele ao redor daqueles que os temem e os livram. O que é mais perto, redor ou derredor? O inimigo anda em derredor, mas o anjo do Senhor se acampa ao redor. Então o inimigo, para chegar a nós, tem que passar pelo anjo do Senhor, pela proteção do Senhor. Então nós temos que ter essa visão espiritual de saber que ao nosso redor há anjos de Deus, ao nosso redor há ação de Deus,
O Espírito do Senhor trabalha na nossa vida, na nossa igreja, o Senhor peleja por nós, e isso nós não vamos enxergar com esses olhos. É só com olhos espirituais que podemos contemplar tudo isso. E isso foi predito pelo profeta Joel. Se lemos lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, ele diz, olha, o Espírito do Senhor será derramado e vocês terão visões. Né? E isso se cumpriu no Pentecostes. Se você for ler em Atos capítulo 2, especialmente ali no versículo 17, Pedro, diante das acusações dos religiosos, né, de que a descida do Pentecostes, as manifestações ali pareciam que aquelas pessoas estavam embriagadas, que estavam bêbadas, e Pedro diz, essas pessoas não estão embriagadas como vocês estão pensando. Ao contrário, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta, que o Espírito seria derramado e que os jovens teriam visões. A visão é uma ação do Espírito Santo sobre a vida do crente, para que ele possa enxergar além do que os seus olhos mostram. Ele não só enxerga, ele vê além. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Pedro mesmo teve uma experiência dessa em Atos 10, quando ele recebeu um mensageiro para ir à casa de Cornélio, um gentio. Ele disse, eu não posso, eu sou judeu, e eu não posso me misturar com os gentios, né, que é um povo impuro. E ele então tem uma visão. Na visão desce do céu um lençol aparado pelas 4 pontas, e naquele lençol tem todo tipo de bicho, inclusive os bichos considerados imundos no Antigo Testamento. E ele ouve uma voz que diz, mata e come. E ele diz, não posso comer nada imundo. E a voz disse, você não pode considerar imundo aquilo que Deus purificou. E ele então entendeu que deveria ir pregar aos gentios. E foi uma bênção. No capítulo 11 você vê que muitas pessoas se converteram, né, ali na casa de Cornélio. Visão de Deus. Há muita coisa nesse mundo que nossos olhos não vão enxergar. Nós teremos que ver pelos olhos da fé, por meio da nossa visão espiritual. A fé não é isso? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é uma visão espiritual daquilo que nossos olhos não enxergam, mas que nós sabemos que está acontecendo porque Deus disse que estaria acontecendo. Eu quero desafiar você, quero incentivar, motivar você a abrir os seus olhos espirituais, a enxergar mais longe do que os seus olhos estão te mostrando. O cenário que a gente contempla é feio, é um cenário assustador. Quando nós vemos os cemitérios lotados, os hospitais lotados, caminhões frigoríficos parados na porta dos hospitais para receberem os cadáveres. Quando a gente ouve, né, da quantidade de desemprego, das empresas que estão falindo, quando a gente conversa com pessoas que estão passando dificuldade, se a gente se contentar com as informações que nossos olhos nos trazem, nós vamos perder a esperança. Nós precisamos entender que Deus está agindo por trás disso também. Nós precisamos entender que Deus está trabalhando em nós como pessoas para nos fazer pessoas melhores, seres humanos melhores, cristãos melhores, pais melhores, filhos melhores, maridos e esposas melhores. Deus está trabalhando na sociedade para que as pessoas olhem para cima e se lembrem que não podem viver sem Deus, para que as pessoas pensem se esse jeito de viver a vida é viável, porque numa situação dessa o dinheiro pouco acrescenta e nós precisamos uns dos outros. Então eu penso que Deus está trabalhando na sua igreja.
Nós seremos crentes melhores. Eu penso que nossos cultos serão mais alegres, mais frequentados. Eu penso que nosso evangelismo será mais produtivo, porque as pessoas estarão mais quebrantadas, as pessoas facilitarão mais nossas entradas em suas casas, as pessoas vão querer oração, vão querer acompanhamento, e muitos vão precisar da nossa ação mesmo, fazendo bem, repartindo bens materiais. Nós precisamos entender que por trás disso tudo, Deus também está trabalhando. Mas isso só é possível com os olhos da fé. Que tipo de pessoa nós somos no meio dessa crise, dessa dificuldade, desse cerco que nós estamos enfrentando? Somos pessoas que não enxergam e nem veem nada, como aqueles Círios? Somos pessoas que enxergam, mas não veem nada, como o moço de Eliseu? Ou somos pessoas que nem precisamos enxergar para ver, como era o profeta? Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus. Sou nada
Chegamos ao fim de mais um culto e eu tenho certeza que essa palavra abençoada, assim como esses cânticos, vieram de encontro ao nosso coração e, mediante a isso, frutos vão acontecer na nossa vida. E eu espero que você também possa compartilhar esses frutos com outras pessoas. Que sua semana seja abençoada, saiba que isso tudo vai passar, em breve nós estaremos reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor no templo, onde nós estávamos acostumados. Mas eu creio que nós fizemos um bom papel, eu da minha casa e você da sua. E por isso eu te desejo uma semana abençoada. Receba a bênção do Senhor para isso. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a família Água da Vida e com toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E, finalizando, como o pastor Gerson sempre dizia, que nós possamos guardar aí 10 abraços para podermos dar nos nossos irmãos quando isso tudo passar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.